Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia, você que se conecta com a Iscom Rio. Sou Mahaprabhu Kripadasa. Vou dar início então à leitura do Srimad Bhagavatam nessa sexta-feira, dia 9 de fevereiro de 2024. Hoje a gente vai estar entrando no capítulo 4 do terceiro canto, primeira parte do terceiro canto. Esse capítulo é intitulado Vidura aproxima-se de Maitreya. É o verso número 1, então. A gente vem numa sequência, no verso anterior, narrando o encontro de Vidura com Uddhava, grande devoto do Senhor Krishna, considerado talvez assim o mais querido amigo de Krishna. E agora no capítulo 4, Uddhava ainda vai estar narrando alguma coisa, mas depois teremos a retratação desse encontro de Vidura com Maitreya, um grande sábio, um grande sadhu, um grande devoto. Então é isso. Vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayanudiraye. Antes de se recitar esse Srimad Bhagavatam, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a deusa do conhecimento, Saraswati, a Srila Vyasadeva, o compilador, e a Srila Prabhupada, o propagador. Então vamos lá, Vidura aproxima-se de Maitreya, verso número 1. Uddhava uvacha atate tadanu gyata bhuktva pitva chavarunim taya vibramshita gyana duruktair marma pasprishuhu. Uddhava uvacha. Uddhava disse. Ata, depois disso. Eles, os Yadavas. Tat, pelos Brahmanas. Anu Gyataha, sendo autorizados. Bhuktva, após compartilharem. Pitva, bebendo. Cha e Varunim, licor. Taya, por este. Vibramshita Gyanaha, sendo privados de conhecimento. Duruktairi, com palavras duras. Marma, o âmago do coração. Pasprishuhu, tocaram. Então vamos à tradução de Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Depois disso, todos eles, os descendentes de Vrishni e Bodha, recebendo permissão dos Brahmanas, compartilharam dos restos de prasada e também beberam um licor feito de arroz. Ao beberem, todos eles ficaram embriagados e, privados de conhecimento, feriram os corações uns dos outros com palavras duras. Então vamos ao significado de Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Em cerimônias em que os Brahmanas e Vaishnavas são suntuosamente alimentados, o anfitrião compartilha dos restos do alimento depois que o convidado lhe dá permissão para tal. Isso é uma etiqueta, né? Uma etiqueta Vaishnava. Assim é que os descendentes de Vrishni e Bodha, formalmente, receberam permissão dos Brahmanas e comeram o alimento preparado. Os Kshatriyas têm permissão para beber em determinadas ocasiões, de modo que todos eles beberam um tipo de licor suave, feito de arroz. Ao beberem este licor, eles ficaram embriagados e perderam o juízo.
tanto que se esqueceram da relação que tinham entre si e usaram palavras duras que feriram os corações uns dos outros. Beber é tão prejudicial que mesmo uma família altamente educada é afetada pela embriaguez e pode perder o juízo em um estado de embriaguez. Normalmente, os descendentes de Vrishni e Boja não teriam se esquecido deles mesmos dessa maneira. Mas, pela vontade do Supremo, isto aconteceu, e assim eles se tornaram ríspidos uns com os outros. Jai Shila Prabhupada. Agyanatimirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshurumiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura ignorância e meu mestre espiritual está abrindo meus olhos com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Nityanamine Shirupa Sanatana Bhattara Gunata Siddhiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhavacha Patitaram Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos os devotos Vaishnavas, devotos puros do Senhor, que estão cheios de compaixão por nós, almas caídas, e que são assim como as árvores dos desejos, porque são capazes de satisfazer os desejos de todo o mundo. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então vamos lá. Eu vou reler aqui o verso, então, como é o protocolo. Vou ler aqui o verso 1 do capítulo 4, do terceiro canto. Esse capítulo está intitulado de Vidura aproxima-se de Maitreya. Uddhava uvacha atetadanu gyata bhuktva pitvacha varunim Taya vibram shita gyana duruktair marma pashprishuhu. Depois disso, todos eles, os descendentes de Vrishni e Boja, recebendo permissão dos Brahmanas, compartilharam dos restos de prasada e também beberam um licor feito de arroz. Ao beberem, todos eles ficaram embriagados e privados de conhecimento, feriram os corações uns dos outros com palavras duras. Então, Uddhava, a gente no capítulo anterior, já nos últimos versos, Uddhava está falando sobre assim, sim, ele narra os últimos acontecimentos antes de Krishna ir embora desse planeta, tá? Krishna, ele parte desse planeta um pouco antes dele partir. Essa é a narrativa e que aborda, assim, sobre o status, né, a posição de Brahmanas e Kshatriyas. Krishna, ele estabelece para esse mundo material um sistema científico chamado Varnashram Dharma, tá? Esse Varnashram Dharma é uma estrutura social, tanto sob o ponto de vista de guna, qualidade de cada pessoa, e também sob o ponto de vista espiritual. Os ashrams, eles disponibilizam diferentes condições, posições, na verdade, para
a entidade viva, que está na forma humana, para que ela possa ter o seu desenvolvimento com base nos ensinamentos dos Vedas e que ela possa tornar sua vida um êxito no cumprimento da real meta, que é desenvolvimento espiritual e estabelecimento de relação com a pessoa suprema. Varnas significam a condição social da pessoa. Porém, é importante que se entenda que esse Varnashram Dharma, sobretudo no que diz respeito a Varnas, não tem absolutamente nada a ver com o sistema de castas da Índia, tão assim, visto como um sistema opressor. Por quê? Porque ele tem como base o nascimento da pessoa. Então tem as famílias de Brahmanas, supostas famílias de Brahmanas, supostas famílias de Kshatriyas e assim por diante. Os outros Varnas são Vaishyas e os Shudras. Shudras são as pessoas menos intelectualizadas, dotadas de mais vigor físico, pessoas mais simples. Isso, então, volto a dizer, não tem a ver com o nascimento, mas sim com a condição psicofísica, tá? Da entidade viva, do ser, daquele ser específico. Então, Shudras tem até uma analogia que explica essa estrutura de Varnashram Dharma, de Varnas, sobretudo, que é o próprio corpo, né? O corpo humano, que tem as pernas que carregam o corpo, e que aí no caso são os Shudras. Aqueles trabalhadores braçais, aquelas pessoas que por natureza têm essa inclinação. Depois tem os Vaishyas, que estão para o corpo como o nosso estômago. Porque os Vaishyas são os agricultores e comerciantes que distribuem para a sociedade os bens de consumo. Então o estômago ele recebe o alimento e ele trata de digerir esse alimento e distribuir para todo o corpo os nutrientes necessários para um corpo saudável. Por isso essa correlação, né, dos Vaishyas, comerciantes, agricultores, produtores agrícolas, enfim, com o estômago, né? Depois tem os Kshatriyas, que estão relacionados aos braços, aos nossos braços, às nossas mãos fortes, entendeu? E os Kshatriyas têm como dever governar, cuidar da sociedade, proteger os cidadãos. Então, por isso está relacionado com essa analogia, né, de Varnas com o corpo humano. Os Kshatriyas são os braços e, finalmente, temos os Brahmanas, que são intelectuais, dotados do conhecimento das escrituras reveladas. Então são os professores, essas pessoas que oferecem subsídio para os cidadãos de uma maneira em geral, orientando a sociedade dentro de valores dignos, elevados, que possam fazer com que essa sociedade tenha uma conduta saudável para todos os diferentes Varnas, tá? E aí os Brahmanas eles estão relacionados com a cabeça,
no sentido de o intelecto, a inteligência, que iluminada permite a devida orientação para todo o corpo social. Começando naturalmente, os brahmanas, eles vão orientar quem? Os kshatriyas. Dentro do sistema védico, os brahmanas são exatamente os orientadores dos reis. O sistema védico, ele... Claro, estamos falando de milênios atrás, né? Ele estabelece um sistema de reinado. E todo rei, ele tinha sempre os seus conselheiros, os brahmanas, que os orientavam exatamente para permitir um governo que protegesse todas as diferentes classes de cidadãos. Então os brahmanas, a cabeça pensante, orienta os kshatriyas, os braços, as mãos fortes que dirigem a sociedade, que governam, que protegem, os militares, né? Enfim, diferentes setores desse Varna, tanto no sentido de governar, quanto no sentido de proteger. E, dessa forma, esse governo, essa proteção se refletiu o quê? Em tributos tributação necessária, porém não exorbitante, fazendo com que os vaixas pudessem ter suas produções agrícolas e o seu comércio, tornando os bens de consumo acessíveis a todos, inclusive aos shudras, que lá é a classe, digamos assim, do seu ponto de vista intelectual, menos capacitada, mas que nem por isso ficava à míngua. Ou seja, então é um sistema em que toda a estrutura da sociedade ela oferece condições de todos se desenvolverem, de todos manterem suas vidas com dignidade. Então, esse é o Varnashram, né? Varnashram Dharma. Tá? E claro, uma sociedade bem orientada, ela cumpre certos protocolos. E um desses protocolos é exatamente de se oferecer respeitos àqueles que nos orientam, nos protegem. Vejam bem, tá tudo de ponta cabeça, tá, gente? O Srimad Bhagavatam é uma escritura que ela foi... O Bhagavatam foi narrado por Shukadeva Goswami para Maharaj Parikshit e uma assembleia de grandes sadhus, de grandes devotos, exatamente quando a Kali Yuga se estabeleceu, que é essa era que a gente está vivendo. E o próprio Bhagavatam, ele já explica exatamente essa era agora, a degeneração da sociedade humana nessa era que nós estamos vivendo, que é a quarta era, dentro do grande fenômeno de, entre aspas, criação do mundo material, até que depois haja a sua dissolução. Esse período de tempo, ele abriga 4 eras, que são Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga. Então nós estamos na quarta era. E tal qual tudo que é material, a ação do tempo vai deteriorando. Organismos, corpos, tudo que existe, tudo que é matéria sofre a influência do tempo, não é verdade?
Então, dentro da manifestação cósmica material, o fator tempo também atua, também degenera. Então, Satya Yuga, que é a primeira era, é uma era de, assim, virtuosa, auspiciosa, tudo funciona, tá tudo novinho, tá tudo novinho. O universo material, ele floresce. E aí tá tudo encaixado, tudo funcionando, tal qual qualquer coisa material, né? Que no começo, um corpo material, por exemplo, né? Saudável, a criança nasce cheia de energia e vai se desenvolvendo, tudo perfeito, tudo acontecendo perfeitamente. Porém, o tempo também age em relação ao funcionamento desse mecanismo do plano de existência material. E quando chega nessa quarta era, que é a Kali Yuga, essa era que nós nos encontramos agora, aí o mundo material está velho, caquético, sofreu a ação do tempo e aí as sequelas estão muito evidentes. Então a ação do tempo também impacta o universo material. O mundo envelhece, digamos assim, e, consequentemente, sofre as consequências do envelhecimento. Tá? E Kali Yuga, então, é essa era hiperdegradada, pessoas completamente frenéticas e ansiosas, desorientadas sob o ponto de vista do que é a vida, de qual é o objetivo. E por quê? Porque não existe essa estrutura de Varnashram estabelecida. Está tudo de ponta cabeça. Então nós temos pessoas que são por natureza, tá, gente? Repito, não se trata de nascimento, tá? É a natureza da pessoa. Ela é um Shudra, uma pessoa de menos capacidade intelectual. Isso não a diminui no sentido de que é um ser. É uma... E ali aquele corpo está habitado por uma alma também parte integrante de Krishna. Porém, na sua relação guna e karma, né, suas qualificações e seu karma, ela está naquela condição de Shudra. Mas ela precisa receber o abrigo, o acolhimento, ela precisa dispor de condições para se manter e para se desenvolver. Então é isso que a estrutura científica de Varnashram Dharma, que é criada por Krishna, deve ser implementada e deve ser protegida dentro da sociedade humana, entendeu? Mas o que está acontecendo então é que o Shudra hoje, ele está atuando, em regra, como a cabeça da sociedade, querendo ser orientador. Então, por isso nós temos, por exemplo, uma série de podcasts, de pessoas que estão falando qualquer coisa, orientando, entre aspas, a sociedade com os seus conceitos completamente desvirtuados dos valores que são propagados por Guru, Shastra e Sadhu. Cada um fala o que quer e fala aquilo como se fosse a verdade absoluta e dá orientação, são os chamados, como é que se diz? Influencers digitais. Hoje é muito comum isso, é muito engraçado, né? Sobretudo os jovens, como eles são assim, ingênuos, né? Ah, porque tem um influencer digital. Aí é uma pessoa que, sabe, tudo bem, ela tem o seu sucrite de ter se, assim, empreendido num determinado segmento e atraiu outras pessoas porque tem sintonia energética, né, de conceitos, mas a pessoa está falando
qualquer abobrinha. E tá cheio de seguidores. Entendeu? Por quê? Porque esse é o reflexo de uma sociedade desorientada, com base em valores de Guru Shastra e Sadhu. O que são valores de Guru Shastra e Sadhu? É o que o mestre espiritual, por exemplo, nós temos o Jagadguru Srila Prabhupada, que ele veio para nos salvar. Inclusive, Prabhupada falou sempre que a ISKCON deveria se notabilizar como uma escola de brahmanas, para permitir novamente o quê? A reimplementação do Varnashram, desse importante pilar para a sociedade, para que a sociedade seja devidamente orientada por pessoas com seres pensantes. Só que seres pensantes, sóbrios, lúcidos, com base em Guru, Shastra e Sadhu. Então, Prabhupada é esse Guru, essa referência, é o Jagadguru, né? Prabhupada é o Guru de Kali Yuga, entendeu? Sabe, que veio exatamente nos oferecer a boia de salvação. Shastras são as escrituras, por exemplo, o próprio Srimad Bhagavatam, né? Bhagavad Gita, os Puranas, enfim, diferentes escrituras, Chaitanya Charitamrita, e tem muitas escrituras, Bhakti Rasamrita Sindhu, Upadeshamrita, e por aí vai. Né? As escrituras que nos dão o norte. Parikshit Maharaj, por exemplo, ele ouviu o Srimad Bhagavatam, conforme eu mencionei, lá quando Kali Yuga já estava anunciando a entrada de Kali Yuga, os sábios estavam se reunindo às margens do Ganges para poder debater o que poderia ser feito para se aplacar os efeitos de Kali Yuga. E aí Kali Yuga se estabeleceu como? Quando um Brahmana, um menino Brahmana, ele amaldiçoou Maharaj Parikshit. E Maharaj Parikshit, a maldição é de que em 7 dias ele iria morrer, ele seria picado por uma serpente alada, e por conta do veneno ele ia morrer em 7 dias. E Maharaj Parikshit era um rei soberano. E ele simplesmente aceitou essa maldição. E o que ele fez? Eu vou morrer em 7 dias. Então, o que uma pessoa deve fazer sabendo que ela em 7 dias vai abandonar o seu corpo, ela vai morrer? Aí Maharaj Parikshit foi exatamente ter um encontro com esses sadhus, os sábios de Naimisharanya. Como assim, né? Para poder entender, e aí, o que eu faço? E aí ele recebe todo o conhecimento das escrituras. O Srimad Bhagavatam é narrado, que nos dá o norte do que é a vida, qual é a meta da vida, como que a gente deve se comportar, quais devem ser nossos objetivos, o que eu faço, entendeu? Então, Bhagavatam é uma escritura essencial para Kali Yuga. E aí nessa assembleia estava cheio de brahmanas, né? E Shukadeva Goswami, ele presidiu essa assembleia na medida quando ele chegou, imediatamente devido à sua conduta, à sua postura, ao seu semblante, as características que ele apresentava, sintomas, imediatamente os sábios falaram, não, é ele. E ele sentou então na asana, Vyasa Asana, e ele então foi quem presidiu essa assembleia. Isso é o Srimad Bhagavatam, tá? No caso, Parikshit Maharaj era um kshatriya, né? Um rei é um kshatriya. E então, Prabhupada, exatamente voltando ao ponto, né? Prabhupada, ele estabeleceu a ISKCON, ele falava que devemos formar brahmanas, pessoas que possam efetivamente orientar a sociedade dentro dos valores das escrituras, dos ensinamentos de Guru, Shastra e Sadhu. Então o Guru, o mestre espiritual, que no caso a nossa referência é o Jagadguru Srila Prabhupada, um enviado, um missionário que veio do mundo espiritual para exatamente cumprir essa missão e ser o propagador e executor da predição do Senhor Nityananda e Chaitanya Mahaprabhu,
com relação à glorificação dos santos nomes de Krishna, né, que é os santos nomes, né, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Seria cantado em todas as cidades, vilas e aldeias. Então, Prabhupada foi a ponta de lança que permitiu que isso se consolidasse. Né? Hoje o Mahamantra está espalhado em todos os lugares. E o Mahamantra como um elemento essencial para a era de Kali Yuga, como o método, o Harinama Sankirtana como o método mais poderoso para auxiliar nós, seres de Kali Yuga. Entendeu? Então, Guru, Shastra e Sadhu. E Sadhu são os devotos, os gurus predecessores, os devotos que estão também estabelecidos dentro desse tripé de Guru, Shastra e Sadhu, falando a mesma coisa que Prabhupada fala. Entendeu? Esse tripé Guru, Shastra e Sadhu é exatamente uma forma de se convalidar o conhecimento. Porque o Guru, ele não... Prabhupada mesmo, por exemplo, ele sempre falava, não aceitem cegamente o que eu falo. Embora tudo que Prabhupada falasse estivesse orientado pelas escrituras, pelo seu mestre espiritual e por toda a sucessão discipular e por todos os devotos. Né? Então tudo que Prabhupada falou estava baseado nos Shastras e em Sadhu, ele como Guru. Então ele falava, não aceitem cegamente o que eu falo. Tudo que eu falo tem que estar corroborado, tem que estar confirmado pelas escrituras e pelo que os outros devotos falaram também. Então tem uma convalidação. Né? O Guru não pode falar algo que a escritura revelada, que as escrituras reveladas vão contradizer. Se o Guru está falando alguma coisa que não está confirmado pelas escrituras, tem um problema aí. Entendeu? Então tem que ter essa convergência do conhecimento. Então é uma forma exatamente o quê? De garantir a autenticidade do que está sendo propagado. Porque a gente sabe que nós temos muitos gurus que estão aí pregando, né, em diferentes tipos de linhas espiritualistas e que não são tão gurus assim, né? Porque interpretam as escrituras de cada... A gente vê diferentes assim, propagadores do conhecimento espiritual, religioso, cada um interpretando uma mesma escritura de diferentes maneiras, dando diferentes interpretações, entendeu? Então já é um problema isso. Isso gera divergência, isso gera confronto. E claro, a gente já está em Kali Yuga. As pessoas muito mal orientadas, identificadas com, sabe, essa situação transitória. Ah, a minha igreja é melhor, a minha igreja é a boa, porque o meu pastor, o meu guru, o meu, enfim, padre, ele fala isso aqui. Não, a sua está errada, o meu padre é que está certo, o meu pastor é que está certo, o meu guru é que está certo. Tudo por quê? Porque é Kali Yuga. Diferentes interpretações que estão em última análise, ajustando a interesses que nem sempre são os interesses puros e divinos de efetivamente conectar almas ao serviço devocional a Deus. Entendeu? Essa que é a realidade. Entendeu? Então, e aí dentro desse sistema todo, conforme eu mencionava, os kshatras, os brahmanas, sobretudo, quando eles são recebidos em qualquer tipo de situação, é a eles deferido, né? Existe uma deferência, né? De um atendimento, de você servir essas pessoas, que são pessoas nobres, né? Que nos auxiliam nas nossas vidas. Então são pessoas que são dignas de serem louvadas, servidas. E aí se menciona exatamente sobre isso, né? Que no verso anterior, na verdade, que está se mencionando sobre essa questão, né?
que foi oferecido aos brahmanas, pratos muito deliciosos, oferecidos primeiro à suprema personalidade de Deus. Mas voltando ao ponto, então quando se recebe alguém, isso é um protocolo que deve ser observado. É um protocolo, é uma etiqueta Vaishnava, tá? Quando você recebe alguém na sua casa, você serve essa pessoa. No mínimo você vai oferecer um assento, vai oferecer algo para beber, ainda que seja uma água. E você vai, enfim, recepcionar aquela pessoa e servi-la. Então, e claro, servir sempre o quê? Prasada. Aquilo que foi oferecido a Krishna. O alimento oferecido a Krishna. E aí o anfitrião, depois dele servir os seus convidados, aí é que ele vai se alimentar. Né? E dentro desse sistema espiritual, né, você pega um alimento que foi oferecido a Krishna e que depois é oferecido a pessoas avançadas espiritualmente. O que acontece? Esse alimento ele fica com mais potência ainda espiritual. Então os remanentes dos brahmanas, é muito auspicioso a gente se alimentar daquilo que já foi oferecido primeiramente a Krishna e depois aos brahmanas, aos devotos avançados. Entendeu? Por quê? Porque aí aquilo vem com mais ainda energia espiritual. A gente sabe, né, que Krishna fala, aquele que diz que é meu devoto, esse não é o meu devoto. Mas aquele que é devoto do meu devoto, esse sim é meu devoto. E Krishna fala, aquele que quer me servir diretamente, não, ele tem que servir é o princípio de dasa no dasa, servo do servo. Né? Então, quando a gente serve Krishna servindo os seus devotos, aí esse serviço é um serviço que vai ter êxito. Entendeu? Então, por isso, serve os brahmanas, e aí depois você vai ser servido também. É uma etiqueta muito importante. Né? Agora, especificamente, né, dentro do contexto dessa história que está sendo narrada agora, em que os Vrishnis e Bodhi, as dinastias de Vrishni e Bodhi que viviam lá em Dwaraka, eles entraram em colapso. Porque, na verdade, todos esses cidadãos, a maioria deles são seres que vieram do mundo espiritual para participar do teatro transcendental de Krishna. E dessa forma, esses seres, eles não estão ali influenciados por karma. Eles vêm amando de Krishna e depois vão-se desse mundo de forma como o que aconteceu, de forma absolutamente inusitada. Mas tudo por arranjo de Krishna. Foi uma forma que Krishna se utilizou para permitir que eles voltassem para o mundo espiritual. E aí entra nesse enredo a utilização de varuni, um tipo de bebida que Prabhupada menciona que é feita de arroz, e que eles se embriagam, e Prabhupada menciona o quão danoso é o uso de bebidas alcoólicas. Absolutamente todo tipo de substância intoxicante para quem almeja o desenvolvimento espiritual, quem almeja trilhar o caminho de autoconhecimento e autoaperfeiçoamento, utilização de qualquer tipo de substância não é recomendada. Substâncias inebriantes, intoxicantes. A gente sabe que, por exemplo, até existem algumas linhas espiritualistas que advogam a utilização de certos chás, né, bebidas, até ervas, né, com o objetivo de alcançar uma determinada plataforma de consciência, mas
a gente tem que entender que Deus ele é supremamente puro. E como que eu, impuro, vou me aproximar do supremamente puro? Me purificando. E essa purificação é a purificação da consciência. E é contraditório a gente supor que algum tipo de substância material ela vai ser um trampolim para que eu possa alçar um estado de consciência que me aproxime de Deus. Tá, pode ser até que alguém tenha insights no primeiro momento, que possa abrir certos portais de consciência por conta de um estímulo dessa natureza. Mas isso não é o meio que vai te purificar, porque você vai ficar dependente de uma substância. Não tem como a gente encontrar a nossa conexão com Deus, que é algo interno, usando elementos externos. Entendeu? Não funciona assim. Como eu disse, pode ser até que uma pessoa tenha um tipo de realização no primeiro momento e que pode se misturar muito com algo real e algo psicodélico, é algo que não dá para... Entendeu? A pessoa pode ter até um insight no primeiro momento, mas aquilo não pode ser algo que vai orientar sua vida. Porque para se aproximar de Krishna é o processo de purificação. Entendeu? Sabe? Purificação. E você exatamente não precisar de nada que está fora de você. O que você precisa é autocontrole, controlar os inimigos internos, controlar a mente materialmente condicionada. Então é um trabalho de muita introspecção, de muita internalização, para que você possa efetivamente ir se purificando e se aproximando então de Krishna, através de atitude amorosa, o serviço devocional amoroso a Deus, sabe? Então, não à toa, né? Um dos princípios dos pilares da vida humana, tá, gente? Não estou nem falando de princípio espiritual, tá? Prabhupada menciona que para uma pessoa estar efetivamente dentro do conceito não biológico, mas do conceito védico, entendeu? Filosófico, conceito de grau de consciência, para uma pessoa, uma alma, estar efetivamente inserida dentro do conceito de vida humana, essa sua vida tem que estar baseada em 4 pilares, que são misericórdia, limpeza, disciplina e veracidade. Veracidade, para você ser uma pessoa veraz, você deve, além, obviamente, de estar sempre vivendo a verdade, falando a verdade, né? Claro, com bom senso, né? Tem todo aí se desdobram vários, assim, como é que se diz? Pormenores, tá? Mas a pessoa é veraz e ela não pratica, então, o que é o gambling, né? Que são jogos, apostas em dinheiro. Isso perverte a pessoa. Ela fica viciada, ela quer ganhar dinheiro fácil, e é um dinheiro que é ganho de uma forma que não é através do empreendimento. Isso não é saudável. O recurso que se oferece, o recurso financeiro, ele deve ser proveniente de empreendimento, de batalha, merecimento, e não de uma aposta onde um ganha e muitos perdem. Então isso não é legal. Então, pilar da veracidade. Outro pilar é o pilar da limpeza. Então, em última análise, um transcendentalista, um espiritualista, ele tem que se abster de práticas sexuais assim, como é que se diz? Recreativo. Sexo recreativo, entendeu? Não, isso não é bom. A atividade sexual, ela é
extremamente potente na medida em que ela, imagine, traz um ser para esse mundo através do intercurso sexual. Olha que coisa louca, né? Uma alma é atraída para um ventre materno. Então, olha o poder desse tipo de atividade que é banalizado, é utilizado de uma forma recreativa e que é degradante até, né? As pessoas se degradam muito através do prazer sensorial proveniente da atividade sexual e que é tão assim fomentada como sendo algo de mais valioso para o ser mundano, pelo fato de que todos os sentidos desfrutam através de um só ato, né? O tato, o olfato, o paladar, a audição, visão, e o sexto sentido, a mente, também ali desfrutando daquilo, criando situações. Então, pilar, falei da veracidade, pilar da limpeza. Então, limpeza é isso, você ter uma consciência, né, do tipo de prática sexual que você vai empreender na sua vida, sabe? E só para fechar esse ponto, o nível de consciência de uma alma que é atraída para um ventre materno, ele está diretamente ligado ao nível de consciência do casal e de como eles lidam com aquela atividade. Então, quando é uma atividade que está voltada para a procriação, entendeu? A tendência é se atrair uma alma de alto quilate. Ao passo que quando o sexo ele é assim recreativo, irresponsável até, e se mais degradado for, aí já viu. Por isso que Kali Yuga a gente vê, né? Toda hora só vai produzindo seres, né? Galera da pesada, né? Que tá vindo aí. Mas tem uma expectativa, tem uma luz no fim do túnel, tá, gente? Né? Porque dentro de Kali Yuga a gente sabe que tem a Era Dourada, então parece que virão seres de consciência mais elevada para nos auxiliar. Mas enfim, veracidade, limpeza, disciplina, aí sim é o pilar, né? Não intoxicação. A pessoa não deve se intoxicar. Porque uma pessoa que se intoxica, ela vai falhar no quesito austeridade, disciplina, né? Acordar cedo para a prática devocional, que implica em dormir cedo. E a pessoa que se intoxica normalmente é de noite, né? Que tem mais aquela coisa do inebriamento. Então, furada, né? E o último pilar foi o da misericórdia, que obviamente é não compactuar com matança dos animais, enxergando os animais também como seres, né, que tem ali a presença da alma espiritual e que tem o direito da vida, e que só Deus dá a vida e Deus é que pode tirar a vida. Então, ponto. Então, esses 4 pilares são os pilares de vida humana. Aí, a partir daí, a pessoa estando efetivamente situada numa plataforma de vida humana, ela vai estar qualificada para saber conduzir sua vida sob o prisma da espiritualidade. Srila Prabhupada Ki Jai, fico aqui para ouvir vocês, tá? Temos comentários? Temos sim. Jachintya Dasa Hare Krishna. Marcelo Magalhães. Marcelo estava lá no domingo fazendo serviço devocional prático. Muito bom. No último festival de domingo. Inclusive, gente, domingo é dia do festival, 4h30 da tarde, ali no ISKCON Rio Bhakti Center. E é um barato, né? Muito legal. Congregar, se reunir, ouvir palestra. Inclusive, a Tíntia foi o palestrante do domingo passado, deu uma palestra muito legal, muito agradável, muito profunda, espiritualmente falando, né, filosoficamente falando, e muito acessível, uma palestra muito legal. E o Marcelo tá aí, que sempre faz as suas perguntas também bem relevantes. Sérgio Azevedo, Hare Krishna. Então temos o Marcos Hahnemann, que manda aqui Hare Krishna, bom dia a todos, reverências. E glórias a Srila Prabhupada, isso aí. Então, temos aqui o Sanatana Dharma, que fala do sake, que é cachaça de arroz, muito usada no Japão, não é isso? A sociedade japonesa usa muito sake.
Sanatana Dharma, você é uma figura. Então, o Marcos Hahnemann tem aqui uma pergunta. Mahaprabhu, uma especulação de minha parte, seria o Srimad Bhagavatam um estudo para preparar a quem o estuda, para prepará-lo para uma nova era, uma vez que somos divas eternamente condicionadas? O Srimad Bhagavatam, ele é exatamente um estudo, né, um alicerce para nos situar como almas espirituais e para desvendar o grande benefício do serviço devocional como sendo o Jagya a ser o nosso Sanatana Dharma, entendeu? Que é o dever ocupacional da alma espiritual, servir Deus amorosamente. Então o Bhagavatam, ele vem para aplacar os efeitos de Kali Yuga. Ele vem para abrir os olhos para a realidade da sociedade de uma maneira em geral, né, de que Kali Yuga é essa era degradada, entendeu? E oferecer antídotos para os efeitos da era de Kali Yuga, entendeu? É bem por aí, como você mencionou, né? É um estudo, tá? Para preparar quem o estuda, para nos preparar para... a ideia é que exatamente a partir dessa propagação desse conhecimento, Marcos Hahnemann, se estabeleça a tal da era de Aquários, a nova era, entendeu? Que a gente conhece como a era dourada. Por quê? Porque ela se estabelece a partir do advento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é o Senhor Gauranga, que significa o quê? Dentro de 432 mil anos de Kali Yuga, teremos 10 mil anos da Era Dourada, ou a Era de Aquários, a Nova Era, enfim, que iniciou-se exatamente há 500 e poucos anos atrás, a partir do advento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que foi o avatara de Krishna, o próprio Krishna, na verdade, Radha Krishna, uma combinação de Radha e Krishna, que veio estabelecer o Yuga Dharma, o processo do cantar do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, como o processo adequado para a era de Kali Yuga, para nos impulsionar para a vida espiritual, nos purificar e poder nos estabelecer dentro dos princípios de vida humana, princípios de espirituais, filosóficos, enfim, doutrinários, né? Os princípios do serviço devocional. Muito obrigado, Marcos Hahnemann, muito boa colocação a sua, uma pergunta que... Então, temos aqui o Tiri Singh, Hare Krishna. Temos o Marcelo Magalhães, pergunta, tanto os kshatras quanto os shudras querem governar sem ouvir os brahmanas, porque esses também estão muito raros, então o que será de nós, pobres desgovernados? É verdade. Mas aí foi o que eu mencionei, Prabhupada, um guru autêntico, né? Um Jagat Guru, né? Prabhupada, ele é um fundador acharya. Por quê? Porque ele estabelece os princípios da vida espiritual. Chaitanya Mahaprabhu veio, estabeleceu o Yoga Dharma, e Srila Prabhupada adaptou esse Yoga Dharma para nós, seres kali-yuguescos, estabelecendo o processo do cantar do Mahamantra Hare Krishna, eu digo a Japamala, o cantar individual, um número prescrito de voltas, entendeu? Prabhupada fez os ajustes para que nós pudéssemos abordar todos os princípios de Bhakti, entendeu? Prabhupada é fantástico, né? Então, mas de fato, como você bem colocou, os Shudras é que estão governando. Essa é a realidade. Os Shudras estão no governo, entendeu? Os Kshatras estão absolutamente corrompidos pelo que os supostos Brahmanas, né, estão propondo. A sociedade está toda desorientada. Então, o que será de nós, pobres desgovernados? É a gente mergulhar na vida espiritual, no processo do cantar o Mahamantra, ouvir o Srimad Bhagavatam, para que a gente possa elevar a nossa consciência e sermos propagadores desse conhecimento, acharyas, e que ensinemos os outros pelo próprio exemplo. A gente tem que ensinar as pessoas pelo exemplo, entendeu? E aí ir atraindo mais pessoas e permitir que finalmente a Era Dourada se estabeleça, entendeu?
né, crescendo, fazendo crescer todo esse movimento de despertar da sociedade para a realidade espiritual, entendeu? A realidade de Kali Yuga e o que nós devemos fazer e como devemos fazer, né? Então é por aí. Então tem uma luz no fim do túnel, né? Chaitanya Mahaprabhu veio exatamente com essa finalidade. Depois Prabhupada, ele trouxe espalhou todo esse conhecimento pelo mundo todo, permitindo assim o acesso de todos a esse conhecimento, para que gradualmente, né, ao longo do tempo, a gente consiga ir restabelecendo esse sistema de Varnashrama Dharma dentro da sociedade e de fato valorizar aqueles que devem ser valorizados, sabe? Essa é a missão de Srila Prabhupada. Obrigado, Marcelo, mais uma vez por sua participação. Então, Leandro Silvestre, anabolizantes prescritos sob acompanhamento médico para praticantes da musculação e drogas receitadas por psiquiatras para depressivos, ansiosos, pessoas que sofrem de déficit de atenção, podem ser consideradas intoxicação? Não, aí nesse caso não, tá? Veja bem, os anabolizantes, a questão do anabolizante é o culto, né, Uma coisa é você praticar musculação com o objetivo de preservar o carro, digamos assim, né? O seu carro, que é o seu corpo, né? Um carro precisa ser bem cuidado, não é verdade? Uma pessoa que tem um carro tem que cuidar do carro, para o carro se manter ali em condições de uso, tá? De dirigibilidade, para que ele não corra riscos com o carro todo, né, com a suspensão com problema, pneu vazio. Não, tem que ali manter o carro em condições de uso. Então, da mesma forma, uma pessoa quando chega numa determinada idade, por exemplo, terceira idade, não é isso? Ela deve buscar cuidar do seu corpo, do seu carro. Então, uma musculação direcionada para o fortalecimento da musculatura, do corpo, mas não com fins de aparência física, né? Mas sim com a finalidade de cuidar do carro, entendeu? Tá? Para ter o seu uso devido por mais tempo, em boas condições, beleza. Mas os anabolizantes, eles já é um tipo de substância que ela está ligada exatamente à exposição do corpo, né? Então conecta muito a pessoa com o aspecto físico, sabe? A identificação corpórea, tá? E claro, os anabolizantes, eles são bem nocivos à saúde. Eles depois, uma pessoa que usa por muito tempo, se expõe a anabolizante por muito tempo, ela sofre muitos problemas depois, cardiovasculares, enfim, uma série de desdobramentos que não são nada agradáveis para o corpo, tá? Mas as drogas receitadas para equilibrar, entendeu? A saúde mental, aí, enfim, são medicamentos que, obviamente, podem ser usados, tá bom? E aí, nesse caso, tá ligado ao karma da pessoa também, né? Então, é aceitável, né? Agora, não deixa de ser um tipo de intoxicação, tá? Que a pessoa, aquilo equilibra, tá? Mas, sim, uma pessoa, por exemplo, que está fazendo uso de algum tipo de substância química devidamente receitada e que permite que ela se equilibre, inclusive para ela praticar vida espiritual, poxa, tá ótimo. Cantar o Mahamantra Hare Krishna, por exemplo, uma pessoa com um estado mental muito desequilibrado, ela vai ter dificuldade de praticar uma meditação, por exemplo, tá? Então, de repente, ela recebe uma orientação, uma prescrição médica, e aquilo dá uma arrefecida no estado mental dela, e aí, a partir daí, ela consegue fazer as práticas devocionais. Olha que beleza! E aí, gradualmente, ela vai poder se desenvolver, talvez não numa vida só, tá? Embora, claro, a gente sabe que Prabhupada mencionou que nós podemos, nessa mesma vida, nos qualificar para atingir objetivos super elevados de vida espiritual. Mas com o pé no chão a gente sabe, Prabhupada falou isso, mas não é algo simples, né? A gente conseguir limpar todos os nossos anartas, entendeu? Uma pessoa que se mergulha na vida espiritual e a pratica com muita lucidez, sobriedade,
ela pode chegar no resultado final almejado, como o Prabhupada menciona, que é exatamente você estar completamente conectado com Krishna no final da sua vida, entendeu? Mas é um desafio, tá? Mas então, onde eu estou querendo chegar? É que você vai ao longo da sua vida se preparando para se preparar para, né, chegar o momento em que você efetivamente vai estar plenamente consciente de Krishna. Então, às vezes, para uma pessoa que está usando uma substância, então ela na sua próxima vida ela já vai vir numa condição mais favorável, entendeu? Onde ela não vai estar mais tão afetada por questões mentais, entendeu? A saúde mental dela vai estar mais equilibrada. Então é tijolinho por tijolinho, né, gente? A gente vai construindo a nossa fortaleza, tijolinho por tijolinho, entendeu? E isso é interessante porque me remete a um verso que mostra a importância do estudo das escrituras, que é Shruti Smriti Puranadi Pancharata Vidivina. Aikantiki Harer Bhaktit Utpayalva Kalpate. Esse verso, ele fala que o serviço devocional praticado sem a orientação dos Shrutis, dos Smritis, dos Puranas, que são as escrituras reveladas, os comentários das escrituras, entendeu? E os Puranas, que são como o Srimad Bhagavata, que é o Bhagavata Purana, tá? A pessoa que pratica serviço devocional sem estar devidamente orientada por essas escrituras, esse verso fala que se torna meramente um distúrbio dentro da sociedade, entendeu? Isso não é incomum, tá, gente? Uma pessoa que tem uma conexão com o movimento Hare Krishna, que tem assim um insight, que entende algumas coisas, porém não pratica ali os preceitos das escrituras, não pratica a disciplina da vida espiritual, e aí já acha que já está numa condição que a qualifique a querer, sabe, dar um passo maior do que a perna, entende? E aí vira distúrbio dentro do ambiente devocional, entendeu? Então é muito importante assim, a prática da disciplina, não tem jeito, e que inclui ouvir as escrituras, entendeu? Porque isso nutre a inteligência, né? A nossa inteligência precisa ser nutrida, senão a nossa mente ela vai se manter muito fortalecida e dominando a situação da nossa vida, direcionando a nossa vida, entendeu? Então nós temos que ser brahmanas de nós mesmos, né? Nós só vamos ser brahmanas de nós mesmos se nós nutrirmos a nossa inteligência com o conhecimento que Prabhupada propaga através dos seus livros, entendeu? Aí a gente vai ser senhor de nós mesmos, entendeu? Seremos senhor de nós mesmos, sabe? Vamos saber conduzir as nossas vidas. Então, esse programa aqui que a gente faz, entendeu? A palestra ontem do Haridarshana, entendeu? Poxa, importantíssimo a gente ouvir aquilo. E claro, todos os outros que estão para a Vioma, todos aqueles que participam aqui, trazendo, fomentando isso, reverberando esse conhecimento, lendo os significados de Prabhupada, fazendo comentários, vocês que participam aí nessa troca, trazendo comentários, fazendo perguntas também, entendeu? Isso tudo gera o quê? Né? O debate sobre Krishna, né? É isso. Matita madgata prana, bodhayanta parasparam, katayantas chamanityan, tushanti charamanticha. Krishna fala, segundo verso do Chatusloka, do Bhagavad Gita, né? O verso número 9 do capítulo 10, entendeu? Fala isso, né? Que os pensamentos dos meus devotos residem em mim. Olha que linguagem linda, poética, né? Eles estão sempre Katayantas Chaman Nityan, Krishna Kata, Hari Kata, Nityan, eles estão constantemente, Nityan, Katayantas Chaman, sempre falando sobre mim, Krishna fala. Entendeu? Matita Magata Prana, Bodhayanta Parasparam, Katayantas Chaman Nityan, Tushanti Charamanticha. E assim eles desfrutam de felicidade, de bem-aventurança, entendeu? Por quê? Porque isso traz
bem-aventurança, falar sobre Deus, discutir sobre Ele, fomentar o conhecimento de Deus. Isso é maravilhoso, isso é o que nutre a inteligência e, claro, junto de todo esse, por exemplo, o Bhagavata, com tantos passatempos que tem ali, sempre a moral da história, né? Os pontos filosóficos, os valores, entendeu? Práticos, né? Que nos orientam. Então é assim, isso é fundamental, entendeu? É fundamental para desenvolvimento espiritual, regular estudo das escrituras, entendeu? Tá bom? Me parece que a turma aqui do nosso Facebook já finalizou a sua participação. Deixa eu ver aqui no nosso Instagram se tem algum comentário. No Instagram ele sempre tem muita gente que entra, mas nem sempre permanece. Uma pena, né? Meu querido Mike, Haribo, Mike. Ninguém comentou nada. Então, gente, hoje é sexta-feira, temos o final de semana já se aproximando. Eu gosto sempre de lembrar, normalmente eu estou aqui às sextas-feiras, que o final de semana é uma ótima oportunidade para a gente, assim, empreender mais no caminho de autoconhecimento e autoaperfeiçoamento. E o ISKCON Rio Bhakti Center está lá exatamente para permitir isso para todos nós. Domingo, festival, às 4h30 da tarde. Palestra, cânticos devocionais, o Kirtana, que é o canto e dança congregacional. Depois você vai receber um pratinho de um alimento super saboroso chamado Prasada, Krishna Prasada. A maioria de vocês já conhece, mas quem está aí pela primeira vez ou pelas primeiras vezes já fica antenado com isso, que é a Prasada, um jantarzinho lacto-vegetariano que é servido para todos os convidados. Esse evento é gratuito, mas claro, se você quiser levar uma doação espontânea, ela é sempre muito bem-vinda, uma doação consciente, né, como se fala hoje em dia, então vai ser muito bem-vindo. E também, sábados e domingos, 10 da manhã, também lá no ISKCON Rio Bhakti Center, a gente tem o Yoga para Todos, tá? Que começa às 10 horas da manhã, beleza? Vou ficando por aqui, Srila Prabhupada, Ki Jai, muito obrigado a todos vocês que participaram, que acompanharam essa leitura de hoje. Hare Krishna, Hare Rama, Srila Prabhupada, Ki Jai. Hare Krishna, Jai, Hare Krishna a todos vocês.